As baratas. Mas quem é o sujeito? A escola. Então, o sujeito do verbo não é quem exerce a ação, ele sofre a ação. Então, nesse caso, eu tenho a voz passiva. Em alguns casos, no vestibular, você pode se deparar com questões abertas que vão te pedir para transformar da voz ativa para a voz passiva. Muito cuidado nessa hora. Preste bem atenção, identifique quem é o sujeito, quem está sofrendo a ação, e aí sim você inverte para fazer com que quem está sofrendo a ação virar o sujeito da oração. E a gente pode ter também a voz reflexiva. A voz reflexiva é aquela voz que reflete no próprio sujeito da oração. Veja lá. O bebê machucou-se. A ação está sendo feita pelo próprio bebê. É o bebê que machuca a ele mesmo. Então, o sujeito que pratica a ação também sofre a ação. Então, eu digo que eu tenho a voz reflexiva. É bem comum você encontrar esse tipo de voz reflexiva sendo cobrado no vestibular. Então, não se esqueça, a voz reflexiva é quando o sujeito que exerce a ação é o mesmo que sofre a ação, como no caso do bebê machucou-se. E você pode ter também uma voz reflexiva recíproca. O sujeito que exerce a ação tem um outro sujeito que também pratica essa ação. Então, veja o exemplo. Os políticos agrediram-se durante o debate. Quer dizer que um agrediu ao outro. Não foi só um político que agrediu o outro. Os dois, um agrediu ao outro. Então, ela é reflexiva, porque o sujeito está agredindo, está sendo agredido, e, ao mesmo tempo, ela é recíproca, porque ela acontece com os dois lados da oração. Certo? Vamos dar uma olhadinha em preposição? Veja os exemplos. O livro de Marco estava sobre a cadeira. O que tem nesse exemplo? Esse sobre a cadeira, eu tenho uma preposição, porque ele não está simplesmente, ele está sobre algum lugar. Isso é um tipo de preposição. Veja o seguinte exemplo. Ele sempre concorda com você. Vamos ver que quem concorda, concorda com alguma coisa ou com alguém. Então, ele sempre concorda com você. Esse com também é uma preposição. Todos eles moravam em Brasília. Quem mora, mora em algum lugar. Esse verbo seleciona, então, uma preposição, que é a preposição em Brasília. Então, todos eles moravam em Brasília. Quais são as classificações que nós podemos dar para essas preposições? Elas podem ser essenciais, que são aquelas palavras que sempre funcionam como preposição. Veja só quais são elas. A, com, em, por, ante, contra, entre, sem, após, de, para, sob, até, desde, perante e sobre. Aí, se você quiser, você bola uma musiquinha, coloca um ritmo para você não esquecer delas, tá bom? Veja lá, elas podem ser também acidentais. As preposições acidentais são aquelas que, de acordo com a posição dela dentro de uma oração, de acordo com o contexto daquela oração, naquela situação ela passa a ser uma preposição. Veja quais são elas. Conforme, mediante, salvo, consoante, como, segundo, durante, exceto e visto. É importante que você procure memorizar quais são essas preposições. Em que circunstâncias você utiliza elas? Porque de acordo com o texto elas vão ser ou não preposições. Invente uma poesia, faça uma música, crie. Mas tente memorizar quais são para que você não seja pego de surpresa no vestibular, certo? Conjunção. O que são conjunções? São termos que são essenciais dentro da língua portuguesa. Veja o exemplo. Atravesso noites e dias no vento. Veja aqui, o que está juntando o atravesso noites e o dias no vento é um e. E esse e é uma conjunção, é o que liga duas orações. Podem ser orações subordinadas ou podem ser orações coordenadas. Veja lá. Marcos entrou e Débora saiu. São duas orações coordenadas. O Marcos entrou é separado de Débora saiu. Para eu juntar tudo e fazer com que tenha um sentido só, que uma coisa seja coordenada à outra, no momento em que Marcos saiu, Débora entrou, ou ao contrário, você coloca um e. Esse e é uma conjunção, é o que liga duas orações e faz com que elas tenham sentido juntas. Saímos quando você chegava. Esse quando também funciona como uma conjunção, porque no momento que nós saímos, você chegava. Esse quando junta as duas orações. Veja lá, elas podem ser tão coordenativas, quando são duas orações separadas e que eu apenas junto elas por um e.
Quer dizer, elas estão simplesmente, são duas orações que fazem sentido, elas são coordenadas, acontecem simultaneamente e eu junto elas para fazer um sentido só, ou elas podem ser subordinativas, que quer dizer que elas têm uma oração não existe sem a outra. Existe uma oração principal e outra que é subordinada a ela. Para eu juntar as duas, eu vou colocar um pronome relativo, que pode ser que, né, o qual, e faz com que ela tenha sentido. Interjeição. E o que é então uma interjeição? Imagine que agora eu chego aí e puxo a sua orelha porque você não está estudando para o vestibular. Então, você vai dizer o quê? Ai! Esse ai que você falou é uma interjeição. Ela vai ser uma palavra que vai determinar uma emoção. É uma palavra que te traz emoção. Você pode ter também uma locução interjeitiva. Dá uma olhadinha nos exemplos. Meu Deus! Horas bolas! Pois sim! Valha-me Deus! Ora essa! Que horror! Santo Deus! Muito obrigada! Você pode perceber que elas são todas emocionais, todas emotivas. Elas estão exprimindo uma emoção, um sentimento em relação a alguma coisa. Meu Deus! Isso é uma interjeição. O meu Deus é uma locução interjeitiva, porque ela tem um sentido igual de uma interjeição, mas ela é formada por mais de uma palavra. Não é só um ai ou ui. Ela é um meu Deus, mas exprime também um sentimento em relação a qualquer situação. Na aula de hoje nós vimos vários assuntos relacionados aos verbos. Os verbos, suas conjugações, seus termos essenciais. E isso é fundamental para que você tenha êxito na sua prova do vestibular. Estude, releia, busque mais informações, leia vários textos e analise qual a conjugação verbal presente, qual é a função que aquele verbo tem dentro daquele contexto. Bons estudos e boa sorte!